Bom dia, turma. Aqui é o professor Isaac de Matemática e nós estamos retornando para dar continuidade ao assunto de potenciação. Só relembrando, o que é a potenciação? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. E os elementos que compõem a potenciação é base e expoente. A base se repete e o expoente indica quantas vezes essa base vai se repetir. Então aqui nós temos o nosso primeiro tópico, potência de um número real com expoente inteiro. O expoente é um número inteiro maior que 1. Então aqui nós temos a definição de potência. A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a reticência vezes a, com n maior que 1. Lembrando que esse n está representando um expoente, o a está representando a base. Vamos verificar isso melhor com números, né? Então aqui nós temos um exemplo, olha, 2 elevado a 4. O 2 ele é a base e o 4 é expoente. Quer dizer, então, que a base, que é o 2, vai ter que se repetir quantas vezes o expoente indicar. Nesse caso, 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui, olha, o 2 está se repetindo 4 vezes. Lembrando que ele tem que se multiplicar. Então, dá 16, né? 2 elevado a 4 é 16. Não é 8, gente. Só lembrando que muitos alunos fazem essa confusão. Então, 2 elevado a 4 não é 8, é 16. A gente chama esses números aqui de fatores que se repetem. 3 elevado a 5, um outro exemplo. A base aqui é o 3 e o 5 é o expoente. De novo, a base se repete quantas vezes o expoente indicar. Nesse caso, 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando, sempre se multiplicando, que dá 243. De novo, os números que se repetem são chamados de fatores. Outro exemplo aqui, agora a base é uma fração, olha, menos 1/2. E o expoente aqui é 2, né? Ou seja, a base vai ter que se repetir 2 vezes. Então, só lembrando uma coisa, gente, olha, o sinal de menos, como ele faz parte da base, ele também se repete 2 vezes. Então tá aqui, olha, 1/2 se repetiu 2 vezes. Aí você vai fazer a multiplicação, a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Fazendo aqui, olha, para deixar mais claro para vocês, olha, parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Então, olha, 1 vezes 1 deu 1, né? E 2 vezes 2 deu 4. Então, ficou a fração 1/4. Bem simples, tá? Os fatores aqui, lembrando, sempre são os números que se repetem. Nesse caso, 1/2. E aqui, olha, nós temos agora um com número decimal. Lembrando que é um número decimal? É um número com vírgula. Então, nós temos menos 0,5. É a base e o 3 é o expoente. Ou seja, esse menos 0,5 tem que se repetir 3 vezes. O sinal também. Então, lá vai, olha. Menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5. E é só se multiplicar. Deu menos 0,125. Lembrando que foi feito, como é multiplicação, é o jogo de sinal, olha. Menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. Então, esse é o resultado. De novo, os fatores aqui, ó, o número que se repete. O expoente 1. Então, gente, olha, nós temos aqui a elevado a 1 é igual a A. Gente, todo número elevado a 1 é o próprio número, porque como a gente sabe, potência, a base se repete, o expoente indica quantas vezes ela vai se repetir. Então, como a base vai se repetir só uma vez, então, por isso que todo número elevado a 1 é a própria base. Exemplos aqui, olha, 7 elevado a 1. O 7 é a base e um expoente. O 7 vai se repetir uma vez. Então, vai dar 7. Pronto. Menos 3 sobre 5 elevado a 1. O menos 3 quinto é a base e o expoente é 1. O menos 3 quinto se repete uma vez. Então, é ele mesmo. O expoente 0 com base não nula. Gente, lembrando, nulo é 0 também, viu? O expoente 0 quer dizer quando o 0 está lá em cima, no lugar do expoente. Olha, todo número elevado a 0 é 1. Lembrando que essa base não pode ser 0.
Exemplo, 5 elevado a zero é 1. Menos 8 sobre 9 elevado a zero é 1. Então, gente, só voltando aqui, como vocês viram, não importa se o número é natural, ele é uma fração, ele é um número decimal, mas sempre vai dar 1. Pode ser uma letra elevada a zero, mas sempre vai ser 1. Não esqueçam disso. O expoente é um número inteiro negativo, com base não nula. Gente, expoente negativo. Toda vez que o expoente é negativo, vai ser feito o que a gente chama de inversão. Inverter é quando você tem, por exemplo, uma fração e você vai simplesmente trocar os dois números de lugar, né? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Um exemplo aqui, olha, 5 elevado a menos 1. Eu vou inverter como, professor? Se não tem nada embaixo do 5, gente, não aparece, mas existe. Toda vez que não aparecer o número embaixo do outro, quer dizer, ele é uma fração. Só que a gente diz que a parte de baixo, chamada de denominador, está oculta. Então, existe 1. Aí a gente faz a inversão. Lembrando que a gente está fazendo essa inversão porque o expoente está negativo. Toda vez que o expoente for negativo, você faz a inversão. Lembrando que é inverter. Você vai trocar a parte de cima com a parte de baixo. Então, vai ficar, olha, o 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, antes era 5 sobre 1, agora é 1 sobre 5. Lembrando uma coisa, o expoente tem que ser repetido. Olha, só que quando você faz a inversão, o expoente que era menos 1 agora ficou positivo. Por que isso acontece? Porque foi feita a inversão. O menos 1 é para indicar que vai ter que fazer essa inversão. Aí quando você faz, o menos some, fica só o expoente. Outro exemplo aqui, olha, menos 7 elevado a menos 2. Então, de novo, é o expoente negativo. Então, você já sabe que aqui embaixo não aparece nada, quer dizer que tem 1. Então, aqui é menos 7 sobre 1. Você vai também fazer a inversão. Por quê? Porque o expoente é negativo. Quando eu inverto, olha, gente, vai ficar 1 que estava aqui embaixo, ó, vai para cima, e o 7 que estava em cima vai para baixo. Lembrando, ó, que o sinal da base não muda, continuou menos. Aí o 2, que era negativo, ficou positivo. Lembrando, por que muda o sinal do expoente? Porque é feita a inversão. Como eu já falei, o menos está aqui para indicar que será feita uma inversão. Quando se faz a inversão, o sinal muda. Aí você responde normalmente, olha, a base se repete quantas vezes o expoente indicar, nesse caso 2 vezes. Aí você faz a multiplicação. A parte de cima, aqui olha, parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Lembrando que tem que fazer o jogo de sinal, né? Então, gente, olha, menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1 e 7 vezes 7 dá 49. Então, o resultado é esse. Bem simples, tá? Mais um exemplo. Aqui, olha, já apareceu a parte de baixo, que é o 4. Então, nós temos a fração menos 3 quartos e menos 1 é o expoente. Como está negativo, novamente, você tem que fazer a inversão. Agora, quem vai trocar de lugar é o 3 com o 4, né? Em vez de agora nós termos a fração menos 3 quartos, nós vamos ter a fração menos 4 sobre 3, né? Trocaram de lugar. E não precisa colocar o 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, então nem precisa colocar. Mas quando for um expoente diferente, como foi o caso aqui de cima, olha, do menos 2, ele tem que aparecer, tá? Então, o próximo exemplo. Nós temos menos 2 terços elevado a menos 3. O que é que eu vou fazer? A inversão, porque o expoente está negativo. Então, sempre que você vê o expoente negativo, tem que ser feita essa inversão. Então, eu tenho, olha, menos 2 sobre 3. Quando eu inverter, vai ficar menos 3 sobre 2. Olha, o 3 e o 2 trocam de lugar. Lembrando que o menos não muda, tá? O menos da base. O 3, que era negativo, ficou positivo porque foi feita a inversão. Agora, o que é que eu faço? Respondo normalmente. A base é menos 3 sobre 2 e o expoente é 3. A base se repete 3 vezes. Então, olha, menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. O que é que eu faço agora? Multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Então, gente, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui, olha. Por que deu menos? Porque foi feito o jogo de sinal aqui, olha. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Observação aqui, gente, importante. Olha, quando a base é negativa,
o sinal da potência é positivo se o expoente é par. Só lembrando, o número, quem são os números par? 0, 2, 4, 6, 8. Negativo se o expoente for ímpar. Quem são os números ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, nós temos exemplo aqui, olha, menos 0,1 elevado a 2. O menos 0,1 se repete duas vezes. Então, nós temos aqui, olha, menos 0,1 vezes menos 0,1, que dá 0,01. Olha, como diz aqui, olha, quando o expoente é par, como está aqui em cima, ó, 2 é par, a base é negativa, e o resultado vai ser positivo, porque você faz menos por menos dá mais. Agora aqui, olha, nós temos base negativa, só que agora o expoente é ímpar. Então, a gente já sabe que vai ficar negativo. O menos 1 meio, aqui a base se repete 3 vezes, olha. Menos 1 meio, vezes menos 1 meio, vezes menos 1 meio. A gente faz o jogo disso aqui, olha, menos por menos mais, mais por menos, menos. Então, você já sabe. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Olha aí, ó. 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Convenciona-se que, gente, menos 2 elevado a 4, a gente acabou de dizer, né, que quando esse expoente é par, o resultado ele fica positivo, só que tem uma exceção aí, olha. Nota a diferença daqui de cima para cá para baixo. Aqui, olha, o menos 1 está dentro do parênteses, aqui o menos 2 não está dentro do parênteses. Quer dizer o quê? Que o menos, no caso aqui de cima, olha, como o menos está dentro do parênteses, então ele também é repetido quantas vezes o expoente indicar. Nesse caso aqui de cima, 2. Aqui embaixo, o menos não está dentro do parênteses, então ele não vai se repetir 4 vezes. Ele só vai aparecer uma vez. Só o 2 que vai aparecer 4 vezes. Olha aí, olha. Estão vendo aqui, olha? Menos só apareceu uma vez e o 2 4 vezes. Mas por que isso aconteceu? Porque o menos 2 não está dentro do parênteses. Então, quando está dentro do parênteses, o sinal se repete quantas vezes o expoente indicar. Já quando ele não está dentro do parênteses, o menos só aparece uma vez, olha. Já a base aparece quantas vezes o expoente indicar. O resultado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E o menos apenas se repete aqui, olha. Ou a diferença aqui, olha, para comparar. Agora aqui embaixo, o menos 2 está dentro do parênteses. Quer dizer o quê? Que diferente de cima, o menos agora se repete 4 vezes porque ele está dentro do parênteses. Então, olha. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos por menos mais, mais por menos menos, menos por menos mais. Deu um resultado parecido, né? Só que positivo. Então, notem, prestem atenção que o parêntese faz toda a diferença. Então, tem que tomar cuidado, né? É uma exceção. Olha, então nota que eles são diferentes, né? Os resultados são diferentes. Ah, professor, mas não dá tudo 16 sim. Mas os sinais são diferentes, faz com que eles sejam diferentes. Então, turma, era isso que eu queria ensinar hoje. Tenham um bom dia.